que o Ministério da Saúde também se mova nessa direção. Passo, portanto, a palavra, a condução ao deputado Vanderlei Macris. Valeu, colega. Onde é que está? Item 13, projeto de lei 8377/17 da senhora Mariana Carvalho, que obriga a comprovação da infração pelas autoridades e agentes de trânsito. Apensados PL 9221, 2017 e PL 9514 de 2018. Altera a Lei 9.503 de 1997, a explicitação da ementa. Relator, deputado Hugo Leal, parecer pela aprovação do projeto 9221 e 9514, apensados com substitutivo. Tem a palavra o relator do projeto, deputado Hugo Leal. Senhor presidente, senhores deputados, vou fazer a leitura do voto, resumido, até para que um voto extenso para a justificativa de um importante projeto. O projeto de lei em análise de autoria da ilustre deputada Mariana Carvalho altera o CTB para obrigar que o agente autoridade de trânsito comprove o cometimento de infração de trânsito por meio de equipamento audiovisual, aparelho eletrônico ou quaisquer outros meios tecnologicamente disponíveis. Em que pesa a louvável intenção do autor, enxergamos alguns problemas que implicam na necessidade de uma maior reflexão sobre a proposta apresentada. Vejamos, de acordo com nossa doutrina, para que o ato jurídico seja considerado válido, é preciso que o objeto seja lícito e que a sua forma esteja prescrita e não vedada em lei e que o agente seja capaz. Nesse enfoque, é possível afirmar que a fiscalização de trânsito é objeto lícito e a forma de atuação do agente encontra-se previsto no capítulo 18 da Lei 9.503 de 97. Quanto à capacidade do agente, impõe tecer algumas considerações. Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, o ato administrativo é toda manifestação unilateral da vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos ou impor obrigação aos seus administrados ou por si próprio. Para dar curso ao ato administrativo, o outorgado servidor ou empregado público o poder de polícia, com finalidade de condicionar e restringir o uso de bens e atividades individuais em benefício da coletividade do próprio Estado. Ainda de acordo com esse renomado jurista, os atos administrativos são revestidos dos atributos de presunção de legitimidade. Tal pressuposto faz com que o ônus da prova para anular o ato administrativo fique no encargo requerente, fazendo que o ato seja de imediata execução, mesmo arguido de vício que o invadem. Assim, os atos do servidor empregado público, como também policial militar, que atua na condição de agente de fiscalização de trânsito investido do poder de polícia, gozam de presunção de veracidade, atendendo, portanto, à condição que o agente é capaz de validar ato administrativo, de atuar a condução do infrator e emitir auto de infração correspondente sem a necessidade de comprovação material. No entanto, existem condutas já regulamentadas pelo CONTRAN que necessitam da comprovação por meio de equipamentos eletrônicos, como é o caso de excesso de velocidade, que depende do radar para essa finalidade. Além disso, sob determinadas condições, esse equipamento necessita de emitir foto comprobatória da conduta infracional, razão pela qual a proposta não é todo desarrazoada, residindo o problema no fato que a alteração proposta alcança todas as infrações estabelecidas no Código de Trânsito, o que leva a inviabilizar a fiscalização de trânsito se aprovada na forma que foi apresentada. Também na relação ao mérito, o PL solicita se retirarmos do agente de trânsito a possibilidade de autuar baseada apenas em sua declaração para todas as infrações de trânsito, como propõe o relator, restaria a ele tão somente a possibilidade de registro de imagem para fins de comprovação da infração. Essa medida, entretanto, não pode trazer sérios inconvenientes e resultar em impunidade aos infratores de trânsito. Em primeiro lugar, a medida exigirá que os órgãos ou entidades executivas de trânsito competentes para a fiscalização sejam dotados de equipamentos e quantidades e qualidades adequados para que os agentes de trânsito possam efetuar registro de imagem. Ante a precária situação financeira que encontra diversos estados e municípios brasileiros, impor este investimento de forma genérica não parece o caminho mais adequado. É bom ressaltar que nada impede que o agente de trânsito se utilize de registro fotográfico ou meios eletrônicos para subsidiar a lavratura do auto de infração, de modo a dirimir dúvidas quanto aos dados de veículos, marca, modelo, espécie, tipo, cor e placa. Mas condicionar a validade e a legalidade da infração apenas a esse registro fotográfico ou equipamento não nos parece razoável, porque poderá, conforme manifestado, inviabilizar a fiscalização de trânsito. Nesse sentido, seguem os PLs 9221 de 2017 e 9514 de 2018. Ademais, o uso da tecnologia já é previsto na legislação de trânsito, estando em fase de implantação na fiscalização, como é o caso dos radares, dos tacógrafos, das câmeras e vídeos. No entanto, a forma como esses instrumentos serão utilizados é a medida que cabe ao CONTRAN, nos limites do seu poder regulamentador, conforme estabelecido no Código de Trânsito, o que vem sendo feito conforme pode observar pelas diversas resoluções que estabelecem requisitos de validade dos autos de infração quando utilizados equipamentos eletrônicos.
Não se pode ignorar ainda que muitas vezes aqueles que descumprem normas de trânsito colocam em risco suas próprias vidas e das outras pessoas. Nada mais justo que, nesse caso, o bem da sociedade não se inviabiliza a rigor da lei de trânsito e a aplicação devida da penalidade. Nesse contexto, buscamos conciliar a positiva iniciativa da autora com a competência do CONTRAN e suas respectivas câmaras temáticas para discutirem as condutas que necessitarão de comprovação exclusiva ou complementar aos equipamentos eletrônicos para a validade da atuação, apresentando um substitutivo que contemple esta possibilidade. Dando os argumentos expostos, votamos pela aprovação quanto ao mérito do projeto 8377 de 2017 e seus apensados 9221 e 9514/2018, nos termos do substitutivo em anexo, que passo a fazer a breve leitura. Artigo 280, parágrafo 5º, o CONTRAN definirá as infrações para as quais será necessária a comprovação exclusiva ou complementar à declaração da autoridade de trânsito ou de seu agente, por meio de aparelho eletrônico, equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Não havendo oradores inscritos para discutir, está em votação. Se os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vamos passar agora ao item terceiro da proposta de pauta de hoje, projeto de decreto legislativo 845/2017, da representação brasileira do Parlamento no Mercosul, que acordo multilateral de busca e salvamento, celebrado em 10 de maio de 73, em Lima, Peru, ao qual o Brasil aderiu em 27 de dezembro de 85. Relator, deputado Hugo Leal, parecer pela aprovação. Peço que Sua Excelência faça a leitura do relatório. Senhor presidente, vou direto ao voto. A matéria em questão já foi apreciada pelo relator anterior desta comissão, deputado José Stede. Não tendo reparos à análise de Sua Excelência, passo a reproduzi-la, manifestando meu voto ao final. Trata-se de acordo internacional a respeito de procedimentos de salvamento relacionados a acidentes e incidentes do transporte aéreo de caráter multilateral interamericano. O instrumento foi assinado pelo Brasil há 32 anos e somente agora é submetido à apreciação no Congresso Nacional. No que compete a essa comissão apreciar, é conveniente que países americanos harmonizem sua legislação relativa a procedimento de busca e salvamento oficialmente, pois a possibilidade de que um evento ocorra com a aeronave de um Estado em outro Estado é concreta, dado o crescente tráfego aéreo internacional verificado no continente. Um exemplo desse tipo de situação é o acidente ocorrido na Colômbia com a aeronave de nacionalidade boliviana que transportava a delegação de Chapecoense. Como mencionar que o Brasil aderiu ao acordo fazendo duas reservas, a primeira no item 3.1.7 e a segunda no item 4.1.3, eis que dizem: quando a operação de busca e salvamento não é uma empresa combinada, o Estado no qual a aeronave acidentada ou perdida está matriculada poderá, se o estima necessário, designar um observador perante ao centro coordenador de salvamento responsável. E o 4.1.3, quando as brigadas de salvamento de um Estado em missão SAR em outro Estado necessitem de ingressar ou aterrissar no território de um terceiro Estado, parte desse acordo geograficamente situado ao longo do padrão natural de voo, os planos de voo indicarão que o voo é uma missão SAR, de salvamento, e as autorizações serão concedidas sem demora pelo terceiro Estado. Embora não tenham sido explicitadas as razões das reservas, parece evidente que relacionam com o exercício de soberania, o qual poderia restar comprometido se o país fosse obrigado a aceitar o observador internacional no curso de seus trabalhos de busca e salvamento, assim como autorizar de imediato o ingresso e o pouso em seu território de aeronave estrangeira cujo plano de voo indicasse ser uma missão de busca e salvamento. Feitas essas considerações, voto pela aprovação do Decreto Legislativo 845 de 2017. Esse é o voto. Feita a releitura do relatório, está em discussão. Seus deputados que pretendam discutir, se manifestem. Não havendo oradores inscritos, está em votação o relatório do deputado Hugo Leal. Se os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência retira de ofício o item 4 da proposta do projeto de decreto legislativo 880, tendo em vista que não está presente o deputado Mauro Lopes, relator da matéria. Agora vamos passar ao item número 7, projeto de lei 3.011 de 2015 do senhor Luiz Carlos Rauli, que acrescenta itens ao anexo 3 da lei 11.182 de 27 de setembro de 2005, que fixa os valores da taxa de fiscalização da aviação civil. Relator, deputado João Paulo Papa. Não chegou. Pedir para o Hugo ler? Deputado Hugo Leal, a presidência solicita de Vossa Excelência a leitura do relatório do deputado João Paulo Papa. Tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor presidente, projeto de lei 3.011, como já foi anunciado, fixa valor de taxa de fiscalização da aviação civil. Vou direto ao voto. Aeronaves remotamente tripuladas são usadas há muito tempo no campo militar e recreativo. De alguns anos para cá, porém, o aperfeiçoamento da tecnologia relacionada a voos autônomos deu extraordinário impulso à fabricação e à difusão dos chamados drones. Em vista dos riscos que a sociedade se expõe com a utilização assídua dessa aeronave, é essencial que exista um protocolo de segurança a ela aplicável. Ele começa necessariamente com a certificação do equipamento de voo, processo durante o qual o fabricante, interagindo com o órgão certificador, apresenta e demonstra passo a passo a eficácia e a segurança do modelo de aeronave em exame. A depender do tipo de aeronave, o processo de certificação poderá ser bastante demorado, consumindo anos de recurso significativo. Daí, porque os valores das taxas de fiscalização da aviação civil, TFAC, no caso das certificações, devem terem sido fixadas em patamar tão elevado, anexo 3 da Lei 11.182, como salienta o autor. Em relação aos drones, a certificação dessas aeronaves alcança R$ 890 mil, pois estão classificadas na categoria que abrange avião com PMD, peso máximo de decolagem menor que 7.500 kg, helicóptero PMD menor que 2.730 kg, dirigível e balão. Vale lembrar que a época da aprovação da Lei 11.182, dado o pouquíssimo uso que fazia as aeronaves remotamente tripuladas, o legislador não se ocupou de lhes oferecer tratamento diferenciado na cobrança da certificação. No projeto em exame, deseja-se que os drones classe 1, de PMD menor que 150 kg, continuem a ser certificados mediante pagamento de taxa de 890 mil. Os drones classe 2, PMD de 25 a 150 kg, a taxa cairia para 400 mil e os drones de classe 3, por sua vez, teriam a taxa de 100 mil para a certificação. Percebe-se que a proposta adota o mesmo princípio existente na Lei 11.182 de proporcionalidade do PMD e o grau de complexidade da certificação para fixar valores de TAF aplicáveis aos drones. Soa razoável, portanto, a iniciativa. De resto, tomando-se como referência o custo da certificação nos Estados Unidos, não parecem inadequados os valores fixados pelo autor da TFAC na hipótese de certificação de drones. A partir do aspecto da proporcionalidade, o fato é que a imposição da taxa de valor bastante elevado para a certificação de drones termina por desestimular a atuação da indústria aeronáutica nacional nesse campo. Não são muitos fabricantes que podem despender de quase R$ 1 milhão para ser aprovado o modelo de uma aeronave remotamente tripulada, especialmente se ela já vai concorrer no mercado de modelos já certificados por outros países. Dessa maneira, por julgar pertinente e oportuna a proposta, voto pela aprovação do projeto de lei 3.011. Esse é o voto do relator João Paulo Papa, que fiz a leitura e peço a aprovação. Feita a leitura do relatório pelo deputado Hugo Leal, parecer pela aprovação, tendo sido distribuído antecipadamente aos senhores parlamentares, objeto deste relator, passo à discussão. Não, peraí. Nós estamos discutindo o item 7, do deputado João Paulo Papa, que ele fez a leitura. É o item 7, deputado João Paulo Papa, projeto de lei 3.011. Deputado Hugo Leal fez a leitura do parecer. Os senhores deputados que têm interesse em discutir, se inscrevam. Não havendo inscritos, passa-se à votação. Se os senhores deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontra, está aprovado. Vai direto ao item 18. Item 18, deputado Hugo Leal também, relator da proposta. Projeto de lei número 6.920 de 2017. 18. Perdão, item 18º da pauta, projeto de lei 8.983 de 2017, do deputado delegado Valdir, que altera a lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que institui o Código Nacional de Trânsito Brasileiro, para desvinculando a emissão de licenciamento do automóvel do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e vedando a apreensão e a remoção de veículos automotores por motivos de débitos tributários. Relator deputado Hugo Leal, pela aprovação com substitutivo. Tem a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, esse tema aqui não é novo nessa comissão. Já tive a oportunidade de fazer a discussão dele, inclusive em 2 audiências públicas, com representantes dos DETRANS, com representantes de governos do Estado, com representantes também do DENATRAN e dos demais ministérios. O projeto sob análise é que desvinculação da emissão de certificado de registro e licenciamento do veículo do pagamento do IPVA. E essa já foi objeto de análise também no PL 3498
e mais 6 proposições a era pensado, cujo relatório de minha autoria já foi aprovado aqui nessa comissão em 9 de agosto de 2017. E eu passo a adotar os trechos do voto anteriormente aprovado neste plenário, nos aspectos que coincidem e também aplicam o mérito do projeto ora em análise. Vou dispensar, uma vez que já foi aprovado e já foi lido aqui nessa comissão. Apenas para resumo, pelos motivos elencados acima, não podemos considerar razoável o não recolhimento ao depósito de veículos que estejam em débitos de tributos e multas. Se o fizermos, estaremos desestruturando totalmente o sistema de trânsito do país e colocando os estados e municípios em situação ainda mais complicada financeiramente, eis que estes são os principais impactos com medidas propostas. A pior saída seria acabar com a inflação por não estar o veículo licenciado anualmente, como propõe o PL 7525/2017, visto que, além de isentar do pagamento do IPVA, também estaria excluindo a exigência de pagamento de multas decorrentes de infrações cometidas por veículos automotores. Então, aqui fazemos a observação do PL 8983/2017, que também prevê a alteração proposta no inciso 5º do artigo 230 do CTB, o fim da infração por não estar o veículo licenciado anualmente. Então, retomemos o voto anterior. No entanto, não obstante o entendimento que não é possível fazer essa desvinculação do IPVA, é razoável que se crie uma alternativa para que não ocasione tanto impacto na vida do proprietário, que lhe dê a possibilidade de regularização sem que o veículo seja recolhido a depósito, pelo menos na primeira abordagem que constate a irregularidade. Muitas vezes o vencimento do IPVA é muito próximo do vencimento do licenciamento, podendo gerar dificuldades para os proprietários de veículos automotores, que acabando tendo seus veículos recolhidos pelos órgãos de fiscalização e licenciamento. São instrumentos de trabalho sem os quais sequer o proprietário terá condições de juntar recursos para quitar os débitos pendentes. Tal proposta não prejudica os estados, tendo em vista que não estamos interferindo no IPVA, o que é de responsabilidade estadual, mas tão somente na aplicação da medida administrativa de remoção do veículo, que é regra de trânsito, caso o cidadão não regularize seu veículo e seja abordado novamente no interstício de 15 dias e 12 meses da data de infração, além da nova multa, o veículo será removido a depósito. Diante do exposto, do que já foi discutido em audiência pública e também do debate com outros órgãos, por entendermos que permanecem válidos os argumentos apresentados naquilo que compete a esta comissão, somos pela aprovação do PL 8983 de 2017, com o substitutivo que passo a leitura. Artigo 230, parágrafo 3º, a medida administrativa de remoção do veículo, de que trata o inciso 5º, no caso de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, somente será aplicada se houver reincidência dessa conduta no período de 15 dias até 12 meses após a data da infração. O benefício previsto no parágrafo 3º será concedido se não houver débito de multas vencidas no prontuário do veículo. Esse é o voto, senhor presidente. Valeu. Tendo em vista que os senhores deputados tiveram conhecimento antecipado da proposta, coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos a discutir, está em votação. Se os senhores deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Os demais itens não deliberados ficam retirados de ofício em função da ausência dos senhores relatores. Nada mais havendo a tratar. Só fazer deputado um registro Hugo aqui. Leal tem a palavra. Não, só para apenas fazer um registro aqui, senhor presidente. Foi até noticiado na imprensa, salvo engano, na data de hoje, mas uma ação de 15 anos atrás, um motorista embriagado, 15 anos atrás, embriagado, e foi, enfim, condenado por um crime que cometeu em 2003. Eduardo Tavares Ribeiro atropelou 2 transeuntes na Praça dos Três Poderes, deixando um morto e um ferido. Ele já tinha sido, isso foi há 15 anos atrás, ele dirigia embriagado em alta velocidade, para você ter uma ideia, ele estava a 145 por hora aqui na Praça dos Três Poderes. Só agora, desde 2003, só agora que ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. E o juiz, o que eu quero destacar aqui, que o juiz, não tem o nome aqui do magistrado, quando proferiu a sentença, ele colocou aqui, abre aspas, no caso dos autos, necessário se faz observar que houve o emprego de uma forma protelatória dos recursos, tanto que os fatos ocorreram em 2003 e o primeiro julgamento ocorreu exatos 15 anos depois, tendo inclusive ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime praticado contra uma das vítimas.
cabe ao julgador realizar prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, tendo em vista o princípio da razoável duração do processo, pois a justiça lenta e ineficaz é tão grave quanto a injustiça pela não atuação do Poder Judiciário. Aí justifica, sendo assim, nego ao réu o direito de recorrer à presente decisão em liberdade, bem como tendo por bem decretar a prisão para a execução provisória da pena, devendo para tanto ser expedido competente mandado de prisão. Isso é um fato raro. Isso é um fato raro, porque o juiz viu que foi tão protelatório os recursos, depois de 15 anos ter a condenação, que ele negou. Eu acho que isso aqui provavelmente pode até conseguir um recurso, pode conseguir uma liminar e suspender, mas é isso que está acontecendo. As pessoas têm esse sentimento secundário com relação aos crimes de trânsito. Isso não é crime, isso é um assassinato, 145 km por hora. Na praça, aqui na praça, 3 poderes. Dirigindo embriagado, 15 anos depois. Então, senhor presidente, só para registrar, eu não tenho o nome do magistrado, mas quero registrar aqui que parabenizar a decisão, porque isso vai ao encontro exatamente do que nós estamos discutindo aqui nessa casa, aprimorando aqui nessa casa, legislação de trânsito, para poder reduzir a impunidade e aí, como consequência disso, reduzir o número de acidentes e o número de mortos e feridos. Deputado Hugo Leal, eu queria corroborar as palavras de Vossa Excelência, se me permite apenas um comentário. Vossa Excelência tem toda a razão, quer dizer, a justiça, quando é lenta, ela é injusta. É exatamente isso que acontece no nosso país. O país precisa realmente de uma grande reforma do judiciário, capaz de ser célere, para que o cidadão possa ter a certeza de cometer um ilícito, um ato ilícito, ele será punido imediatamente. E a forma pela qual a justiça encara questões como essa, realmente eu acho que merece uma condenação de nossa parte. E eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Hugo Leal, que sou muito partidário da justiça americana, onde você tem rapidamente a prestação jurisdicional capaz de poder dar ao cidadão a temeridade necessária da justiça quando comete um ato ilícito. Infelizmente, no Brasil, os recursos que são subsequentes nos processos, como Vossa Excelência acaba de dizer, 15 anos de um processo só agora julgado, e o próprio juiz, provavelmente envergonhado, dá uma sentença dessa maneira. Então, eu quero fazer coro às palavras de Vossa Excelência e dizer com certeza que nós estamos diante de um problema dentre tantos do país que precisam ser encarados de frente. Deputada Cristiane tem a palavra. Hugo, que bem lembrado isso, viu? Que bom que você trouxe, porque é uma vergonha realmente que acontece nesse país. As famílias, além de ficarem completamente desprotegidas, elas têm essa certeza da impunidade. E, olha, eu recebi uma ligação de uma mãe lá da tua terra, lá do Rio de Janeiro. Ela falou para mim assim, 14 anos após a morte do meu filho, nós tivemos a primeira audiência. Só que nesta audiência, as testemunhas, 2 já haviam falecido, eram testemunhas principais. Então, o que ocorre? O juiz, vendo a situação, as 2 testemunhas principais haviam já falecido. Então, não tinha o que fazer muito, né? É essa certeza de impunidade que faz com que todos os dias nós tenhamos os jornais, telejornais, manchados com o sangue de inocentes. É necessário mudar, a reforma é necessária. Nós precisamos ter em cada capital, ou pelo menos, em cada capital tem que ser urgente, um tribunal de delitos de trânsito. Tem que ter em cada capital. E nós precisamos fazer com que esses órgãos se espalhem pelo país, para que a gente tenha essa punição rápida. Eu estive em Portugal e uma jovem falou o seguinte para mim, aqui, se eu cometer um crime deste, igual o que aconteceu com o seu filho, o juiz levanta na madrugada e a sentença, a pessoa já sai algemada. A sentença é dada na hora. O juiz levanta, vai até o tribunal, lá naquela sala deles, já dá a sentença e ele já sai preso. Aqui é muito sério, porque as pessoas bebem muito, porque é muito frio, ela comentando comigo. Mas todo mundo tem a ciência de que se cometer uma tragédia dessa, é cadeia, não importa quem seja. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco os senhores deputados para a reunião audiência pública para discutir a proposta de alteração da resolução CONTRAN número 168/2004, que estabelece normas e procedimentos para a formação
de condutores de veículos automotores e elétricos, amanhã, quinta-feira, dia 7 de junho, às 10 horas, neste mesmo plenário. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.